Se você é novo por aqui, já vai desprezando aí as participações especiais, o cachorro, o vizinho falando, enfim, as pessoas passam aqui na rua, fala, parece que é em casa, mas vai desprezando. E também se você gosta desse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, já vai deixando um curtir aí, coloca nos comentários como que está esse processo para você de estar evoluindo ali dia após dia. E eu vou começar, como eu sempre gosto, contando uma história. Não sei se vocês já ouviram essa história que eu vou falar aqui, mas basicamente é uma senhora que ela todos os dias fazia ali o preparo do almoço em casa, a comidinha ali para os filhos. E aí, sempre que ela ia fazer o peixe, ela sempre cortava esse peixe no meio e colocava na panela e fritava, né? Então, sempre que ela ia fazer um peixezinho frito, ela cortava o peixezinho no meio, colocava na panela e fritava. Então, as filhas cresceram vendo aquela cena, né? Toda vez que a mãe fazia o peixe, sempre cortava e colocava para fritar ali naquela panela, com óleo. E é assim elas cresceram e começaram a fazer a mesma coisa ali. Toda vez que ia fritar um peixe, elas cortavam esse peixe no meio, colocavam ali, viravam um lado, o outro no óleo, e assim foi passando. Elas tiveram filhas e passaram para as filhas também a mesma coisa. E as filhas foram crescendo e foram fazendo aquele processo também, cortando o peixe no meio, virando ele de um lado do outro ali no óleo. E aí, um belo dia, uma das netas, né? Porque teve a partir daquela senhora, veio as filhas e aí vieram as netas. E aí, muito curiosa, ela quis entender o porquê que se fazia esse processo de toda vez que colocava, né, aquele peixe para fritar, tinha que dividir ele no meio, virava um lado, virava o outro ali no óleo, por que tinha que ser dessa forma? E aí a mãe foi e falou, não, sua avó sempre fez assim. Ah, mas, tipo, tinha panelas maiores na casa, né? Mas elas sempre optavam em colocar, muitas vezes na panelinha pequena, dividiu dividiu o peixe e virava de um lado do outro ali, e assim foi seguindo, mas teve um momento de descobrir o porquê através dessa neta que perguntou, né? Mas por quê? Aí a mãe, não, mas se a sua avó sempre fez desse jeito, a gente também seguiu, a gente faz dessa forma. A sua avó fez assim a vida toda, a gente também faz assim. E aí a menina foi e perguntou para a avó, vó, por que, né, toda vez que vai fazer o peixe tem que dividir ele no meio e, né, coloca ali no óleo, vira de um lado do outro. E aí a avó foi e falou, minha filha, é porque na minha época eu só tinha panela desse tamanho. Então eu só tinha panela pequena. Eu não tinha panela grande, eu só tinha uma panelinha pequena e era só essa panela que dava para a gente colocar ali o peixe. Então não dava para colocar ele inteiro para fritar, tinha que dividir ele no meio. E aí assim surgiu, né, uma crença de família, e assim como foi essa crença do peixe dividido ali no meio e todo mundo fazendo igual, replicando ali o que aquela mãe, a avó, e se tivessem ali os bisnetos também ali fazendo, né? A filha, os filhos do filho, os filhos dos filhos, ia seguindo assim todo mundo ali naquela mesma crença de que o peixe precisava ser dividido naquela panelinha ali pequena. E aí, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Se a gente continuar crendo, né, com as nossas crenças ali, que muitas vezes nos limitam, né, porque tem crenças que, de fato, são crenças como essa, por exemplo, é uma crença limitante, porque, tipo, você poderia fazer um peixe bonito ali na caçarola, um peixe bacana naquela panela, um peixe grande para fritar, mas sempre se precisou cortar ali, porque se criou aquela ideia as meninas viram a mãe fazendo dessa forma e ela achou que tinha que ser assim, né? Então, a gente vive assim, a gente não questiona muita coisa. É muito raro ter como a neta, né, que foi lá questionar e perguntar o porquê que tinha que ser esse peixe dessa forma, né, esse peixe dividido no meio. Então, enquanto a gente continua com essas crenças que muitas vezes nos limitam de colocar, né, um peixe grande numa panela maior para fritar ele inteiro, a gente acaba perdendo muitas coisas na nossa vida, né? A gente acaba tendo ali limitações, acaba não deixando fluir novas coisas ali para a nossa vida, e a gente vai crendo, vai tendo aquelas crenças que a gente vai levando para o resto da nossa vida. Então, isso é uma coisa, uma crença
boba, entre aspas, mas existem crenças que são ainda mais difíceis de lidar. São crenças que estão intrínsecas, enraizadas, aquelas crenças que te paralisam, não só te fazem perder dinheiro, né? Você deixa de colocar dinheiro no seu bolso, mas também de você se relacionar. Então, tem muita mulher que tem uma crença de que homem não presta. Então, isso, se ela for olhar bem lá atrás, né? Na infância dela, talvez ela ouviu isso da mãe, das avós, enfim, talvez houve uma situação ali que fez com que essa mulher crescesse e acreditasse que o homem não presta, que o homem é tudo igual. Tem mulheres também que acabam tendo relacionamentos extremamente tóxicos, termina com um, arruma um outro que também é tóxico, sabe? Mulheres que acabam se envolvendo com homens que são criminosos, então tem sempre aquela atração, né? Tem até muitas vezes alguém na família que fala, meu Deus, fulana tem um dedo podre, só se envolve com gente ruim. Tem famílias também que o filho criminoso cria outros filhos criminosos e outros e outros e outros e assim sucessivamente, né? Então, existem coisas que a gente passa, que a gente vive, que fica ali enraizada na nossa cabeça, a gente desde a infância vai recebendo ali, né, alguns programas e esses programas, se a gente não desativar eles, eles levam para o resto da vida e acaba atrapalhando a nossa vida de uma forma assim que pode parecer besteira, mas de fato não é. Então, eu também ainda tenho muitas crenças limitantes, tem muitas coisas ainda, como eu falei para vocês, que me impedem, principalmente de manifestar na minha vida grandes quantias ali financeiras, né, grandes quantias de dinheiro, para que eu possa ir subindo cada vez o nível e passando cada vez de nível. Enquanto a gente não lida com isso, a gente fica parado, sabe? A nossa vida parece que fica ali travada. Então, é, um conselho que eu dou, né, para você que está aí, e uma coisa que eu faço também, é tentar estar sempre atento, né? A gente precisa estar atento a quais são as nossas crenças, o que a gente está, qual a forma de vida que a gente está levando, que coisas é que acabam barrando da gente tomar certas escolhas e decisões, por que a gente vive naquele formato, né? Por exemplo, a gente estava num processo de vida, né? Eu e Leonardo, a gente estava num processo de vida ali, viajando, passando por algumas experiências, e hoje a gente se vê aqui, voltamos, né, para a periferia, hoje moramos aqui, e a gente tenta sempre buscar entender o porquê que a gente está nesse contexto, né? Então sempre tem alguma coisa intrínseca que a gente não sabe o que é, mas sempre tem. Então eu sempre vou recorrendo ali à meditação, né? A um período que eu posso tirar ali uns 10 minutos antes de dormir, principalmente, ou antes de dormir ou quando acordo. E meditação tem muita gente que fala assim, ai, mas ficar ali em posição, acho que de lótus, né? Ai, e coloco juntos os dedos, não sei o quê, tem todo um processo. Não, gente, meditar é simplesmente você achar uma posição confortável. Geralmente eu estou deitada, então eu me deito e ali é o momento em que eu tento não pensar em absolutamente nada, né? Eu tento deixar a minha mente o mais silenciosa possível, né? Se vier algum pensamento, a gente vai deixando passar, né? A gente pode também observar os pensamentos que vêm e tentar entender muito bem as emoções, sentimentos que a gente tem, né? Que sentimentos eles já são mais duradouros, são coisas que a gente traz ali, que muitas vezes a gente passa por uma situação e aí vem aquele sentimento de raiva, né? Que às vezes você pensa que é daquele momento ali, mas muitas vezes são coisas que aconteceram lá atrás na sua vida e você carrega esse sentimento, sabe? É, então, é tentar entender esses sentimentos e emoções que você tem. Uma coisa que eu faço muito também é leitura, estudo, né? Estudar bastante sobre questões humanas, espirituais, para a gente poder entender, né? Para a gente poder ter esse autoconhecimento. Eu analiso também muito a vida das pessoas, né? Parar para... Às vezes você para numa praça ali e fica observando, né? Como que as pessoas lidam, como que as pessoas vivem, como que as pessoas estão ali naquele momento ali de interação, sabe? Então é muito bom
observar tanto o externo, mas principalmente ter esse encontro, né, conosco mesmo, a gente ter esse encontro ali pessoal com a gente, em que estamos o tempo inteiro observando pensamentos, sentimentos, emoções, o que isso tem a ver com talvez possíveis crenças. Ah, mas por que eu não consigo dizer não? Por que eu sou uma pessoa que eu estou sempre ali dizendo sim para tudo, sabe? As pessoas me procuram, me pedem para fazer uma coisa e eu nunca consigo dizer não, mas isso me fere, isso me magoa, porque muitas vezes eu não quero fazer, mas eu acho que eu tenho que fazer, sabe? Muitas vezes isso está ligado também às crenças e às questões religiosas, o que você acredita sobre você fazer o bem, e aí você acha que você tem que estar o tempo inteiro disponível e fazendo o bem, se você não faz, você se sente mal. Então, é um exercício ali diário que a gente precisa fazer para tentar jogar de lado aí esse peixezinho dividido no meio na panelinha pequena, né? A gente pode colocar um peixe grande numa panela grande, sabe? Fazer aquele peixe bonito, colocar outras coisas, incrementar, trocar os temperos, né? Por que não? Mas aí a gente acredita que tem que ser dessa forma, que tem nessa fórmula secreta, esse jeitinho de fazer, desde criança, porque a gente via os nossos pais fazendo, e aí a gente leva isso para nossa vida, né? Então, eu acho que o vídeo de hoje é esse bate-papo, né, que eu gosto de ter aqui, de trazer algumas reflexões que eu tenho, né? E aí já me conta aqui nos comentários se você tem alguma crença que te limita, alguma coisa que te paralisa, o que, é que você acredita. Eu, por exemplo, já trouxe aqui para vocês que toda vez que eu consigo manifestar quantias de dinheiro ali na minha vida, é, por exemplo, mais do que um salário mínimo, por exemplo, né? Tipo, você dividindo ali o salário mínimo, eu não sei quanto que tá não, gente, eu não fiz esse cálculo não, mas tipo, por dia, eu acredito que na base de 30, 40 reais, né, daria ali um salário mínimo. Então, por exemplo, se eu manifesto ali mais de 40 reais no dia, eu fiz um trabalho, fiz ali um trabalho e eu consegui mais de 40 reais ali no dia, eu já acho que isso é errado, que eu não posso ganhar mais que isso, que a maioria das pessoas da população brasileira ganha abaixo disso por dia, né? E começa a pensar nas outras pessoas, começa a imaginar que tem gente passando fome, que tem gente passando necessidade, tem muita gente trabalhando, lutando, dando duro, né? Como é que eu posso ter manifestado essa quantia no dia, né, mais de um salário mínimo no dia, sem ter pegado pesado, sem ter trabalhado duro. Então, essa coisa de trabalhar duro, de fazer, ainda é algo que eu estou ali trabalhando para entender que a gente não precisa, como os nossos pais, né, trabalhar pesado, trabalhar duro, passar o dia inteiro ali suando, entendeu? Para conseguir manifestar quantias de dinheiro na nossa vida, sabe? É, a manifestação de dinheiro, a manifestação financeira, é a minha opinião, né? Ela vem muito também a partir da intuição. Muitas vezes você conhece alguém que tem um tipo de trabalho que você faz e ali vocês dois fazem uma negociação e dali sai um projeto e esse trabalho acaba sendo super tranquilo, porque é algo que você já sabe fazer, algo que você gosta e tipo vão te remunerar muito bem por isso e aí você fica ali preocupado, ai meu Deus, mas enfim, essa quantia é muita coisa, ou seja, você está dizendo para o universo que você não precisa desse dinheiro e quando acaba acontecendo de você não ter ali mais contratos ou trabalhos, aí você fica, meu Deus, mas e agora? E agora? Eu tô sem trabalho. Então, assim, decida-se, né? A gente precisa se decidir perante o universo, perante ao Criador, o que, é que a gente de fato quer. Quer manifestar dinheiro, quer manifestar grandes quantidades de dinheiro, então vamos lá, né? Vamos vibrar nisso, vamos entender que cada um está no processo, né? Se o seu amigo ele trabalha CLT, trabalha ganhando um salário mínimo ali, trabalha duro, muitas vezes trabalha à noite, né? Trabalha à noite todos os dias ali, pegando pesado. A, a, vai chegar também um momento dele entender, né?
que a vida ela é um processo fluido e que não é necessário se trabalhar pesado e desesperadamente para conseguir manifestar quantias ali de dinheiro, né? Mas é isso, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática a gente precisa estar ali dia após dia, se sondando, observando, analisando o que, é que tem de crenças ali enraizadas, principalmente aquelas que a gente, desde a infância, traz ali com a gente, né? Tem que observar, tem que fazer esse estudo, tem que fazer essa análise, tem que fazer essa autoanálise para tentar se entender dentro desse universo de todas as infinitas possibilidades, porque existem infinitas possibilidades, a gente é que é limitado, né? E essas crenças acabam fazendo com que, de fato, a gente fique preso ali e não flua, né? Não evolua e não vá viver aquela vida extraordinária que a gente tanto deseja, né? Então é isso, acho que o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês fiquem bem.